Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou aqui com o Jaime Opa, bom, e bom. Então, o fone caiu. opa. Bem, enquanto ele está ali se recuperando, eu a gente vai fazer aqui os episódios voltados Ah, filmes, né? A gente vai deixar a quarta do Jaime. Hã, o Jaime vai fazer as reviews de filme aí que ele faz. E tudo certo é por isso, aí, Jaime? tudo certo. É que o microfone tinha escorregado. Como que estamos de filme essa semana, meu nobre? Bom, essa semana que foi a partir, né, foi, é, foi antes do. Na verdade, essa semana começou antes da gravação do outro episódio, então, ou pelo menos alguma coisa vai se repetir, né? Mas vamos lá. Bom, o primeiro filme que eu vi essa semana foi Ultraman Zero, Mega Monster, Mega, Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends, de 2009, do diretor desse filme, que não é muito importante, mas é o Koichi Sakamoto. Que assim, não é muito importante porque geralmente esse diretor é editor de estúdio, sabe? Só Uhum, isso. Tipo, você trabalha dentro da série, assim, eles não. É que geralmente o diretor Tokusatsu é mais pra tomar conta do negócio que de que dá fazer alguma coisa, sabe? Tipo, sim. é ruim dele. Porque assim, trouxe trabalho. Tipo, só de ver aqui, né? Ele no Google, ele trabalhou com o Kamen Rider W, com o Cyborg 009, o Kamen Rider Force, Ultraman Guide, um filme do Garivan, do Gavan. Tem ele que trabalha com isso, sabe? Uhum, Então, enfim. Bom, para explicar esse filme, tem que explicar a hora pro fundo, antes de eu comentar um pouco do que eu achei. uhum, E assim, basicamente, esse filme, ele serve para poder fazer, para fazer a Next Generation do Ultraman, basicamente. Porque assim, Ultraman, a gente tem lá o clássico, tem melhor, tem Ultra Kill, né? Que não tem Ultraman, mas você passa no universo. Daí tem Ultraman, o original de 76, Ultra Seven, Ultraman Jack, Ultraman. Não, Ultraman. Ultraman Jack, Ultra Seven, Ultraman Jack, Ultraman Ace, Ultraman Taro, Ultraman Leo, Ultraman 80. Tem, antes do 80, tem o Ultraman Anime, que foi a primeira série que o estúdio Kiss Gama fez. Tanto que se você for ver o traço da série, é bem parecido com o Gundam. É só? É, procurei depois, o anime do Ultraman, saiu o traço igualzinho. Ultraman? É o Ultraman anime, Anime, do, deixa eu ver do, aqui. do Joanias. Eu não vi esse ainda. Ah, bonitinho. Continue. Daí tem o 80, e daí o 80 ele para. A Tsuburaya fica em hiato, porque do 80 tava complicado. Na verdade, tava complicado desde o Léo. Porque o Léo tem um negócio que aconteceu o seguinte: a reta final da série já tava meio complicada e teve, sabe aquela crise do petróleo por causa do Irã? Que fez Sim. tudo lá e tal. Olha o Irã mencionado até aqui. Como pode? Aí, ó, grande dia. Vamos, peguei a cartela. É, como ele ficou o petróleo, a fantasia de borracha, né? A fantasia de Kaiju. Então, é, eles tiveram que fazer tudo, cortar o orçamento e fazer o arco dos discos vivos, né? Sim, E assim, com pouco que tinha, ficou um arco muito bom. Daí, olha só. eles, né, eles fizeram tá, mas enfim, daí, tanto que, né, o Léo, ele é de 75, 76, certo? Certo. E ficou em hiato até nos anos 80, sabe? Rapaz. Daí, tanto que o Léo também, ele é um bom fechamento para a Showa, sabe? Tipo, se você fechar o Léo e não ver o 80, é um bom fechamento, sabe? Sim. Daí, tem o 80, que é tentativa de fazer um revival, sabe? A ideia do 80 é legal, que ele seria um Ultraman, né? Que ele ia pra Terra, ele não tem hospedeiro, né? Ele é farmácia.
humana que ele fez, ele é tipo Seven e tal. E Uhum. ele, e, assim, nessa linha, eles queriam falar o seguinte, que tem um coletivo, uma energia negativa dos humanos, e essa energia que está fazendo criar novos kaijus. É uma energia E que já nisso, existia nos humanos ou ele ou não, não, desceu no é uma energia negativa lá que se acumulou e estava formando os monstros de novo, sabe? Tipo, uma entendi. nova leva de monstros estava nascendo. Hum, E nisso, o que, que ele faz também? O disfarce dele nisso daí, ele ia ser professor. olha Tipo, ele só. foi ser professor de uma escola, ao mesmo tempo que ele trabalhava em segredo para fazer defesa. Assim, é Hum. realmente muito legal ver ele como professor, sabe? Ele é professor de qual a série, tipo? Ah, é meio, tipo, não é. Deve ser o nono ano e tal, coisa assim, sabe? Tipo, tá anos no ensino médio. Entendi, entendi. Ele tem a turminha lá, tem as criancinhas, tem o Hakase, que é Ele é o professor de nerd. história? Não, é professor geral. Ah, tá, entendi. Por É, isso não é, entendi. ele é tipo o Onizuka do GTO, tipo, é um professor geral, Do sabe? ano, provavelmente, aham. É que eu Daí, também não sei, eu tô chutando, fale. eu também, só que eu não sei como que é no Japão. No Japão meio que eles têm uns professores geral, mesmo pra uma sala mais velha, sabe? Eu não sei como funciona lá. Mas Curioso, enfim. continue. Daí, ele tem lá a Fashion, que é a menina legal, esse tipo de coisa, sabe? Tem os que é mais tonto, tá? E ele Sim, vai ajudando cada aluno por episódio. Só que essa ideia só dura 3 episódios. olha só. Depois eles meio que largam mão e fica só na força de defesa. Daí a série meio que perde brilho, sabe? Sim. Tipo, até que tem uns episódios legais, mas não tem tanto brilho quanto os 3 primeiros. Eles voltam, na reta final, eles voltam a ter o negócio do professor, não é professor, mas ele lidar com criança, sabe? Sim. Mas não tem grandes coisas. Mas enfim, não é do 8 que estamos falando aqui. Daí, do 8 ficou em hiato até 96, Uhum. quando fez o aniversário da franquia, daí lançaram o Tiga, que daí o Tiga, ele seria a linha Nova Fronteira. Porque nessa universo acontece, não é o universo anterior, certo? Não existiu o primeiro Ultraman e tal. O Tiga é o primeiro a aparecer. E, na verdade, nesse universo, a Terra tá, tá com uma tecnologia mais avançada, os países não estão em guerra nem nada, então estão expandindo a fronteira da humanidade para o espaço, certo? Só. E com isso, né, mexeu com o espaço, daí agora acabaram libertando umas coisas lá e os monstros começaram a atacar. Tem uma profecia, uma coisa assim. Tanto Uhum. que o final do Tiga, o Kaiju final, é quase que um Silvio Kafkiano, sabe? Ok. Daí tem o Dyna, que daí é a sequência da Nova Fronteira. O Dyna é o meu segundo Ultraman favorito, o primeiro é o Jack. É, daí, e o Dyna também segue o universo. Só que foram só dois da Nova Fronteira. Uhum. Daí tem o Gaia, que é isolado, Sim. certo? O Gaia também é um universo isolado, ele tem outra lore própria ali. Daí veio o Cosmos eu não vi ainda, mas ele é outra abordagem, certo? Uhum. Tipo, ele é uma abordagem mais assim. Ele realmente parece que foi um também mais focado pro público infantil, que ele é pra ser mais pacifista, sabe? Pra meio que fazer, resolve na conversa, sabe? Assim, tipo, seja mais de boa com a pessoa, tal, sabe? Ele é de Bem quan que, é de quando esse daí? é 2000 e pouquinho. Tipo um 2009? Não, bem antes. 2007, 2009? Não, bem antes, bem antes, bem antes. Ó, o Cosmos é Hum. de 2001, 2001, É 2002. que é que eu ainda tenho que assistir, mas isso tá me lembrando muito do Gundam Unicorn. Eu tô pensando se não é uma E que piada. assim, entre o Cosmos no Aliás. meio, teve uma polêmica com o ator. Esse é famoso até, né? Hum. É uma fofoca famosa. O que acontece? O ator, ele. O Taio Sugiura, ele fez o que acontece que ele foi. Tipo, começaram uma investigação sobre ele, que ele teria feito uma agressão no bar, alguma coisa assim, sabe? Daí deu uma polêmica, cancelaram a série por um tempo até resolver a polêmica, sabe? Se investigar se é verdade e tal. Tipo a treta Tanto com que. Ezra Miller como Não, pior, já com pior. putz, Tipo, se você for ver a fofoca hoje em dia que tá acontecendo no Godzillion, tem uma atriz lá, a que fazia a Ranger Branca. Eu não tô vendo Godzillion, mas enfim.
Aparentemente, elas estão, por algum motivo, os jornais de fofoca deram de atacar ela desde o começo. Uhum. Que ela tinha amante, que ela tinha não sei o que não sei o que, e agora parece que ela foi expulsa da série porque viram ela bebendo, sendo que ela tinha 19 anos e no Japão é legal até 20 anos. Eles Rapaz. expulsaram de vez da série. E Nossa. quando essa série do Cosmo foi uma coisa que aconteceu com o Taio, né? Só que o dela também pior porque estão julgando ela por nada, sabe? Enfim, é triste. Mas enfim, eu tipo, nem acompanho, mas eu tô triste por conta de ter que acompanhar, sabe? Daí, daí nessa do Cosmos, ele, né, aconteceu isso, daí a série foi cancelada e fizeram o Nels. O Nels é uma série mais curtinha. Eu assisti o Nels, é bem legal. De verdade, sabe? Tipo, o Nels é até uma boa porta de entrada pra Ultraman, sabe? Tipo, tem 12 episódios e ele consegue misturar tanto a vibe clássica Showa do Ultraman original com o estilo mais moderno, sabe? Dos anos 2000. Tipo, é uma série com 12 episódios e ela é boa pra você pegar, sabe? Bom, Voltamos? bom. Continue, meu nobre. Tivemos um pequeno problema técnico aqui. Continue. Então. Daí o Nels eu recomendo. Se você não manja nada do também e não consegue, assim, aguentar muito uma série muito antiga, eu recomendo o Nels, sabe? Uhum. Porque o Nels é uma série curtinha, tem 12 episódios só, e meio que você consegue pegar a vibe geral do que é o Ultraman ali, sabe? Sim. Tipo, sabe o Free Trial, sabe? Uhum. Tipo, realmente, um bom free trial do que é o Ultraman. Daí depois do Nels, teve o Projeto Nexus, que assim, o Projeto Nexus é a tentativa mais, é tentar deixar o Ultraman L. O Projeto Nexus é em 2004, certo? Sim. E assim, não deu certo. Eu vi, todo mundo falava, olha, é legal, é coisa mais diferente. Né? Não, não. Tentaram errado, sabe? Desnecessariamente enrolado, tem uns, tipo, uns vai e volta, de uma conversa, tipo, o protagonista, ele é um fotógrafo, né? Que foi pra guerra e tal, e daí ficou traumatizado quando ele viu morrendo, né? Sim. Só que isso vai e volta no flashback dele por um, sei lá, quase todo o tempo de tela dele é flashback disso daí, sabe? Sim. Então, sabe quando que eles dão a plot, a explicação de como, de por que ela teve os monstros atacando? Hum. No último episódio. Nossa. Nossa, é É, muito. O pacing e o foi ruim pior, não, pra. não, e o pior, cara, Hum. eles dão isso sem nenhuma pista do que aconteceu antes. Caramba. As únicas pistas que eles dão é quando aparece algum personagem em relação ao filme, né, o The Next. E no próprio filme The Next não tem muita referência, nunca explica muito do que como apareceu os ET. Sabe? Apareceu os aliens, apareceu os kaiju, nada, não tem explicação, sabe? Uhum. O pessoal, tinha aqui esse experimento do governo, tal, aconteceu outra coisa. Nunca foi explicado antes, sabe? Não tem nem como a deixar entender, sabe? Sim. Enfim, eu não gosto. É, eu acho que é um estilo de narrativa meio ruim, né, porque, Então, se daí você quer assim, criar um mistério, ou se você quer responder esse negócio, ao menos você tem que dar pistas, né, cara, para o sim. pessoal gerar os negócios. Então, assim, não dá, sabe? Eu não realmente não. Tem muita intriga. Tipo, tem a menina lá que ela odiava alienígena, e quando ela descobre o Ultraman, também odeia o Ultraman, e ela nunca dá mais torcia, sabe? Sim, E é muito chato porque fica repetitivo, sabe? Tipo, o personagem não evolui em nenhum momento, sabe? sim. Enfim, mas enfim, não tô falando nisso. Daí depois teve o Max. O Max é aquele negócio. Calma, gente, voltou ao original. Calma, calma, calma. Vamos voltar se eu quero antes. Calma, espera mais um pouquinho. Deu para de ver, gente. Calma. Calma que o próximo Pegadinha, é melhor. pegadinha, pegadinha, pô. Calma, pô. Calma, 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 calma. Calma. É pra rir, é pra rir, pô. Espera que a do ano que vem vai ser aniversário. Então vai ser brabo. Calma aí, aguenta mais um pouquinho. Vamos lá. Que de boa. Tipo, então o Max é aquilo. O Max é legalzinho, mas você vê que ele é muito pra buraco, sabe? Sim. Então vai ser legalzinho. Mas o que também, o Max também se passa no universo isolado. E daí tem o Mebius, que é muito bom de verdade. Tipo, o Mebius é o terceiro do meu top 3, sabe? Que o Mebius é realmente, tipo, ele é um baita do aniversário, porque o Mebius, ele
segue na linha da Showa. Tipo, ele se passa após o 80. Tipo, voltou a ter ataque de monstro pela primeira vez desde os anos 80, certo? E daí o Mebius volta e o Mebius ele foi enviado pelos Ultra Brothers pra proteger a Terra, né? Daí toda a história avançando e tal. Tanto que esse é um dos poucos Ultraman que consegue realmente ser episódico, mas assim ter uma narrativa que você consegue pegar, sabe? Linear em algum sentido? Ou. É bem linearzinha, porque eles se referenciam pro anterior, sabe? Entendi. Tipo, às vezes tipo, tem um Kaijuzinho que aparece lá no L King, né? Porque o L King ele é um Kaiju do Ultra Seven. E aqui, nesse mundo aí, nessa época do Mebius, as equipes de defesa têm os DNA, têm as coisas de outro Kaiju, e que eles usam como equipamento. Eles fazem um negócio, tipo, eles conseguiram recriar a tecnologia dos Pocket Monsters do Ultra Seven, sabe? Tá louco, Pocket Monsters. Não Então, denuncie, Nintendo. Perdão, perdão. quem criou foi o Tsuburaya, deixa bem claro. Mas não se preocupe, a Nintendo perdeu o processo. Então, beleza. Eles não podem pegar patente desse conceito. Eu esqueci de Achou. contar isso no news uma vez. Mas enfim. É... Enfim, Mebius é muito bom. E daí. É... Mas enfim. E o Ultraman Zero, ele vem depois do Mebius, né? Que Mebius é de 2006. É 2006, 2007, né? Sim. E daí, tanto que o Mebius é a última série com 50 episódios. Certo? Depois disso não teve mais nenhuma cumprida assim. E o Ultraman Zero é basicamente, tipo, tecnicamente, o Next Generation começa lá por 2016, certo? Sim. Eu não vi nenhum desses ainda. Mas, é, o Zero é a tentativa de fazer o quê? Tem vários, como eu contei, tem várias séries que se passam em universo isolado, certo? Sim. O Ultraman Zero, ele é feito para poder dar um sentido para conectar eles, sabe? Tipo, já começa uns indicadores de multiverso, Sim. sabe? Tipo, continua, porque assim, a base é o universo Showa, certo? Sim. Só que esse filme já começa a mostrar, ó, tem como ter multiverso, sabe? Porque tem uma hora que aparece o Dyna nesse filme. Olha. Então, assim, porque o Dyna, o final dele é que, né, pra ele salvar a humanidade, ele teve que ficar preso. Tem um túmulo de minhoca, sabe? Tipo, ele teve que se fechar num negócio assim e nunca mais voltou, tipo. Sabe? Esse é o final da série, né? Sim. E ele se sacrificou pra salvar a humanidade. Daí, e que ele volta, sabe? Olha Tipo, só. então. Mas enfim, depois eu vou falar mais porque também tem outros aqui. Mas enfim, daí. Esse foi o Zero, é bem legal. É que ele é bom, tanto se você, obviamente, já viu toda a Era Show, que nem eu falo, porque né, eu vi linear, né? Ele é bom tanto se você já conhece e. Que basicamente a plot é a seguinte: tem o. Né, muitos anos atrás, né, na origem dos Ultraman, certo? Uhum. Porque a origem dos Ultraman foi contada só no Ultraman Taro. E teve lá uma. Tem uma espécie assim, também de uns olhos do mal que eles têm o poder de controlar monstros. E logo no começo, quando os Ultraman ganharam os poderes deles e tal, o Ultra King, o Ultra Fighter e tal, eles enfrentaram esse cara, né, esse além do mal aí, e começaram esse negócio de que os Ultraman protegem o universo. Nisso, um Ultraman lá atrás se corrompeu, porque ele tentou roubar a luz de Ultra. Esse é o nome mais discreto de vilão possível, que o nome dele é Belial. Rapaz. É Ultra. O pessoal, todo mundo olhando assim, rapaz, quem ele vai transformar de Ultraman? Rapaz, o Belial, rapaz, qual que é o nome do cabo? Ah, não, não, você não vai começar com isso, pô, é só o nome do cabo, pô, o cabo não escolhe o Não, nome, porque. o cabo é Não, Belial. os nomes dos caras. Um é o Seven, outro é o Taro, outro é o Ace, outro é o Jack, outro. Sabe? Eu tô lá, Belial. Rapaz, É meio eu já complicado. Aí,
Eu já vi esse filme, rapaziada. Daí Ah, ele, não, né? mas, você não pode culpar os pa ele não escolheu o nome dele, a culpa é dos pais. Rapaz, os pais dele escolheram Belial. Rapaz, você tem certeza que esse cara foi bem criado? Então, daí ele é aprisionado na Prisão do Tempo por 10 milhões de anos, né? E um, um alien da raça do. Ai, foi um. Eu não lembro se foi agora um da raça do Mescla ou se foi um da raça. Pera aí, eu tô só pra achar, né? Rapidão. Pera. Enfim, um alienígena, ele tem um alienígena de uma raça clássica do Ultraman. Ele libera ele, né? Daí. E o Ultraman Belial ele se liberta. Ele é libertado, ele mata esse alien aí, porque. Que tentou. Que liberou ele, porque o alien tentou falar: ah, não, você vai vir comigo, você vai me obedecer, sabe? Sim. Só que daí ele. Obviamente, né? Que você não vai conseguir é, controlar um cara chamado Belial, né? Rapaziada. Ah, é um Zarabi. Foi um Zarabi que libertou ele. Um Zarabi, sabe aquele que aparece no Shin Elder, aquele do Radinho? Aquele que. Putz, não lembro, mas pode Lembra aquele que vira um Ultraman? lembro, eu Então, é acho. ele. Ah, tá, ok. Ah, lembrei agora, Aquele que tentou enganar a Sim, Terra, sabe? o que ficou falando: "Não, o Ultraman aqui capturou o Ultraman", fez vários É, uns então. lembro. Então, foi ele. Um da raça dele que tentou liberar o Belial. Rapaz. Mas também aquela rapaziada ali, eles não sabem onde é que estão se me gosta de uma confusão, né, a rapaziada ali, Sim, né. eles gostam, eles gostam. Os Rapaz, Zarabi gostam. aqui pra confusão, eu quero porrada, quero confusão. Daí, assim, ele vai lá e o Belial, ele se liberta e começa a atacar o Ultraman, né? Daí junta todos os Ultraman. Caramba. O pai de Ultra, a mãe de Ultra, o Seven, o Jack, os figurantes, os do anime, todo mundo, sabe? Começa o Uhum. X1 total. Só que, né, ele consegue roubar essa pilha de Ultra. O Taro, ele vai lá e ele usa o poder burning dele pra tentar evitar o congelamento total, né? Então ele mantém ele vivo. E enquanto isso, daí tem o cara que. Enfim, eu não vou ficar muito porque tem muito da lore específica desse filme que tem uma lore específica. Uhum, Mas enfim, é bem legal. Tem os atores clássicos, sabe? uhum. Tipo, tem o ator do Seven, tem o ator, tipo, o do Moriboshi, sabe? Tem a forma humana clássica dele, né? Porque uma coisa que tem que saber é que, tirando o do Jack, infelizmente, todos os atores que fizeram Ultraman, né, a forma humana dele, estão vivos até hoje. É só, Então, direto eles aparecem no crossover. Desde o que da hora, Hayata, desde que é o Hayata do Hayata, lá no primeiro também, ele tá até hoje. Então sempre que caramba, ele tem que precisa aparecer, ele aparece. que da hora. Né? E principalmente o do Moriboshi, né? O do Moriboshi, que é o Seven, que é o mais clássico, que é o mais carisma, que todo mundo gosta, né? Uhum. Tudo que o ator é tão legal, que toda vez que ele aparece em algum tokusatsu diferente, é aquilo, você vê ele ali, sabe? É que legal. Né? Que é o Koji Moritsugu. Tanto que eu tava vendo, né, quando eu tava vendo Kamen Rider Blade, ele é o vilão do Blade. Do Então assim, eu vilão? vi. É, ele é o vilão, ele é o chefão, sabe? Caramba. Daí eu vi, ele aí, que legal. Sabe? Então assim, é sempre legal ver ele. Depois do nada ele aparece, sabe? Você sabe que é ele, sabe? Você sabe que é o Transcending ali. Sim. Enfim. E é isso, é bem legal. Né? E o Zero, ele é um também desses mais poderoso, né? Tipo, ele. É que eu não tenho muito como saber como que é os Power Skills do Ultraman, sabe? Então. É, até porque não foi feito pra isso, né. E outra, porque assim, tem Ultraman que não treina, e tem os que treina, sabe? Uhum. E é meio que negócio meio que tipo Dragon, tipo Bill. Tipo, alguns já é forte natureza, mas se treinar um pouquinho só já fica mais forte, sabe?
Sim. Então, e o Zero é desses, sabe? O Zero é desse que é totalmente forte, e se ele treinar, ele fica mais forte ainda. Acho que foi o Ultraman que começou com isso ou esse é Não, não, essa daí é de outro. justo? Porque o Ultraman, o primeiro que treina é o Léo. Porque o Léo, ele não é Ultraman de verdade. O Léo, ele é de outro planeta. Olha só, Ele, cara. ele, é de um, ele é de um planeta que ficava na constelação do Leão. Você é Léo. Só Olha que o planeta só. dele foi, só que o planeta dele foi destruído e ele conseguiu escapar pra Terra. E daí, quando ele tava na Terra, quando começou a atacar os monstros de novo, ele que proteger a Terra pra que ela acontecesse que nem o planeta dele. E daí, quem treina ele é o Ultra Seven. Que da hora. É, tanto que o legal do. Eu gosto realmente do. Tipo, é que o Léo, obviamente, como o problema da série dos anos 70 não tem uma narrativa muito boa, sabe? Tipo, o problema do Ultraman é que a série não tem narrativa. Sim, Tipo, é só monstro da semana, até que chega o último episódio, daí tem um vilão final e o Ultraman tem que ir embora, sabe? sim. Tipo, dificilmente tem uma narrativa. Então, né? Hum. Mas enfim, o Léo é legal. Tanto que o Léo é considerado, tipo, na lore, né? Ele é considerado um dos melhores lutadores do Ultraman, sabe? Tipo, todo mundo reconhece que ele é um dos mais bravos. Tipo, e se ele te chama pra treinar, é porque vai ter que precisar, sabe? Assim, tipo, quem é treinado, os Ultraman que são treinados pelo Léo são os que ficam mais bravos no combate, sabe? Caramba. É. Enfim, daí foi esse realmente. Enfim, daí depois, Parallax-View, de 74, do Alan de Pácula, esse a gente viu junto, né? É, eu Que é lembro. basicamente um dos melhores filmes de coisa de MK Ultra que eu já vi. Na verdade, eu Sério? revi esse filme. Na verdade, eu revi esse filme. Já tinha visto Uhum. antes, só que dessa vez eu vi de novo. Esse filme é uma doideira. O que acontece? Tem um repórter, né, que é o protagonista. Ele tem lá, a ex-esposa dele, que também era uma repórter, chega pra ele e ela tá paranoica. Que ela acha que vão matar ela. Por causa que estão morrendo gente, vários repórteres e outras pessoas que estavam ao mesmo tempo em que um senador, que era um candidato muito popular, só que não era nem republicano nem democrata, foi baleado num, numa comemoração, num comício na Torre Espacial de Seattle. E ela tá cismada com isso, já faz 3 anos que isso aconteceu, e ela percebeu que estão indo atrás de quem tava lá. E ele, no começo, não acredita. Só que daí, ele encontra ela morta. E daí ela não ia se matar. Alguma coisa aconteceu. E daí nisso ele começa a investigar o que ela tá investigando. E daí ele descobre a conspiração da empresa para lá, que aparentemente está contratando gente meio duvidosa, fazer um teste lá e passa por um processo. Dá pra dizer que é uma lavagem cerebral para que faça essa eliminação política. Tipo, Sim. eu achei muito bom. E assim, ele é daquele assim, ele é honesto, tipo. Eu não queria spoiler o final, mas tem o filme dos anos 70. Então, né? É, relaxa, velho. Eu não, aqui assim, ó, é filme velho. Tipo, a única coisa que eu respeito com não ter spoiler é se o filme for desse ano. A gente tem que saber disso, tá? Então, assim, se o filme é dos anos 70, ó, mas enfim, é que ele é um filme que ele é cru. Tipo, não tem esse negócio, vai expor a conspiração e o mundo vai ficar pra frente. Não, ele não vê a conspiração. Uhum. Ele acaba sendo usado como bode expiatório da própria conspiração que queria acabar. Usam ele de toda forma, sabe? Uhum. Tipo, ele pensou que ia dar um olé, mas não tinha como, sabe? Sim. E sem contar que né, porque dentro do filme eles mostram o que é a lavagem cerebral que é feita. É uma montagem toda bizarra de imagens de Estados Unidos, de cultura, Sim, de guerra, uma música tocando, sabe? eles falam: "Ah, isso é tal coisa. Ah, isso é tal coisa", tá ligado? "Ah, isso é, sei lá, amor, pátria", sabe? Eles É ficam pai, pegando esses mãe, pátria, país, guerra, inimigo, você.
E toda vez que ele fala Sim, você mostra o Thor, sabe assim? Tipo, sim. mostra velhice, É, emprego, tipo, ser sabe? herói, sabe, tem umas metalinguagem muito da hora, né. Sim. Não, esse filme é bom. De verdade. Trailer dos anos 70, assim, anos 70 foi a época que mais teve espírito político, porque tinha tipo, a morte do Kennedy estava recente, o escândalo do Watergate estava mais recente ainda, então assim, tipo, já estava começando a vazar as informações do MK Ultra, né? Então assim, ninguém estava confiando no governo naquela época. E aí mesmo. Tipo, isso só passou nos anos 80, porque os anos 80 cresceu de novo, né? Deu aquele boom lá, aquela coisa toda, então o pessoal errou, sabe? Voltou a América, sabe? Em vez de USA, sabe? Sim, Os sim. russos são inimigos, aquela coisa toda. Então, nos anos 80 meio que voltou a não falar mais disso. Mas nos anos 70 era só a conspiranoia no talo, sabe? Enfim, daí depois, Triplets de Belleville, 2004, do Sylvain Chomet. Esse filme, ele é uma animação francesa que fazia tempo que eu via falar nesse desenho, sabe? Sim, Tipo, já vi referências em vários lugares. Falam, que filme legal, assim, porque. Só que assim, ele é legalzinho? É. Infelizmente, eu sofri do hypar demais, sabe? sim, sim, ficou Esperei, hypado demais pro negócio, né. tipo, Colocou num esperei. pedestal, falou: "Pô, não, isso aqui vai ser Falar, nossa, isso aqui é sim, muito bom, sabe assim, que não sei o sim, quê. Tipo assim, eu percebi uma coisa. Filme legalzinho? É, mas ele é mais filme pra animador, sabe? é aquele filme Gente que. técnico, né. É aquele filme que tem outra técnica, sabe? É que você fala, tipo, você tá assistindo mais pelo TCC do que pela obra Tipo, completa, né. olha o que ele fez aqui, olha essa animação fluida, olha que você, os designs, sabe? É, É porque muito basicamente. o sistema e a técnica. Continue. Então, tipo, porque dizem que realmente o cara, porque assim, os designs são bem caricatos, sabe? É, tipo, só que, porque assim, a história é divertidinha, sabe? Mas não é aquela história nossa, sabe? Até porque é um objetivo. Tipo, a história é basicamente tem um molequinho, né, criado pela avó, isso na França do tipo de antes dá a entender que é da Segunda Guerra, certo? Sim, E ele era um molequinho lá, tá, pelo que dá a entender, os pais deles morreram, né? Ele é trocado pela avó. E tá meio triste e tal, e a avó fazia tudo pra tentar deixar ele mais contente, né? sim, Eles gostam de um filme, né? De um filme mudo, que é das três gêmeas de Belleville, né? Que são três cantoras, essas cantoras de tipo burlesco, sabe? Sendo de burlesco, mas elas são mais. Não é como que fala? Musiquinha de jazz anos 20, sabe? sim. Que elas são essas cantorinhas assim. Uhum, E ela fica tentando, né, a avó dele tentar agradar ele, né? uhum. Ela vai testando várias coisas, até que um dia ela percebe que ele se tornou uma bicicleta. Daí ela compra uma bicicleta pra ele. E disso ele começa a bicicleta e não para mais, Uhum, certo? Tanto que, né, vai passando tá, time skip, né? uhum. E o que ele vai fazer vai participar do Tour de France. Olha só. E no Tour de France, assim, ele não é o melhor corredor, tanto que ele tá sempre atrás. Mas é meio que pra ele mais o importante é participar, né? Uhum. E nisso ele é sequestrado. Tipo, ele mais os dois corredores que ficaram pra trás foram sequestrados Rapaz, que fase. e são levados pro navio pros Estados Unidos. Certo. E a avó dele segue o navio dos Estados Unidos num pedalinho. Um A velha não tá. pedalinho. É um Rapaz, pedalinho que cruzou o Atlântico. rapaz. É, a velha também não é boba, A não. hora Essa mais velha é égua, né, brava. velho. Então, assim, Rapaz. sem contar que é uma velha, que já é velha do mesmo jeito, há 40 anos, sabe? Sim. Então, assim, é uma velha muito velha.
Daí. E basicamente ela foi pra. E basicamente o filme é isso. Ela agora vai ter que encontrar. Ela tá investigando onde que foi parar o neto dela. E quando ela chega nos Estados Unidos, ela não tem onde ficar, né? Porque tá sem dinheiro, né? Porque ela foi do nada, sabe? Tipo, ela aceitou o navio já foi, então não teve como preparar. Então ela acaba encontrando as trigêmeas de Belleville. Olha só. Estão aposentadas, mas ainda fazem um show aqui e ali. E com a ajuda delas, ela vai procurar o neto dela. Sim, e como eu falei, o filme é mais pela animação, sabe? Do que pela narrativa. Tanto que não tem nem diálogo, sabe? Sim. Não tem nem diálogo esse filme. Então, né? Uhum. Mas enfim, vá por via, sabe? Assim. Sim. Aqui, você gosta de coisa de animação, veja, porque assim, todo mundo que eu vejo falar bem desse filme é animador, sabe? Sim. Enfim, daí depois, Night Moves, de 71, do Arthur Penn. Esse é o seguinte, ele é um daqueles filmes de detetive que é o neo-noir, né? Dos anos Uhum. 70. O que acontece? Ele. Eles fazem o quê? O cara, ele é um. Ah, não, eu errei errado. 75, eu falei errado a data. Não sei porque 71, mas enfim. O cara, ele é um detetive particular que ele é especializado em achar pessoa desaparecida, né? Gente que Certo. fugiu, esse tipo de coisa. Claro, que tem que o protagonista é o Gene Hackman, tá? Que Uhum. ele morreu esse ano. Enfim. Daí, ele é contratado para encontrar a filha de 16 anos de uma atriz já decadente, né? Tipo, era uma atriz que era, tipo, tinha sido atriz nos anos 40, daí ela casou com um produtor, e aí não foi mais nada, sabe? Sim. Só que ainda fica na high society, né? Sim. E essa filha dela, basicamente, foi cara solta, sabe? Tipo, a mãe dela fala que ela não é de confiança, sabe? Tipo, que Uhum. ela é muito. Que, assim, se todo mundo fosse tão livre que nem ela, não tem mais mundo. Sabe? Isso que a mãe dela fala. E daí ela vai procurar, certo? O cara vai procurar, tal. E enquanto isso, ele sem querer descobre a mulher dele saindo com outro cara do outro cinema. Uhum. E. Enfim. Tenso. E disso, no que ele vai. Daí ele começa a perguntar pros caras do cinema, né? Dos filmes e tal, onde que viram a filha dele, certo? A filha da Sim. menina, a mulher lá. É. É isso, tipo, ele vai descobrindo e tal. E ele vai acabar meio que descobre uma pequena conspiração ali, sabe? Tipo, de. Tipo, o desaparecimento da avenida, ok. Ela não tá tão longe, sabe? Sim. Mas no meio desse rolo todo desse pessoal do cinema aí, dessas famílias, dessas amigos, todas essas coisas aí, tudo tem alguma coisa estranha acontecendo, sabe? Sim. E daí, enquanto isso, também ele tem que lidar com o casamento dele que tá apodrecendo. É que uma coisa que eu gosto dos filmes dos 70 é que muitos deles, às vezes, tipo, é mais pela vibe, sabe? E Sim. esse desses, tipo, a vibe desse filme é muito boa. Tipo, não é que nem aqueles lá, tipo aquele que a gente viu lá de aposta, sabe? Sim. Aquele lá não tem história nem nada, aquele é pai. Aquele lá, é tanta vibe que não tem nenhuma, sabe? Aquele é muito vague, né? Novela vague e muito demais, É, até demais, sabe? Tipo, pegou esse esquema e então, vaguearam demais. então. Agora esse não, esse, ele funciona porque tem aquele negócio que ele é um filme de pra você ver numa noite meio quente, sabe? Porque toda aquela vibe né, de Califórnia, da praia, sabe? Dos Sim. anos 70, assim. Então ele tem essa vibe, sabe? Ele é agradável de acompanhar, sabe? Por mais que tenha as tensão, tem as conspiração, tudo, sabe? Tipo, tem os crimes lá Sim. acontecendo. E tipo, é realmente legal, sabe? É um filme bem feito, bom. Ele é pouco falado, ele é legal. Daí depois, o The Long Walk, né?
desse ano, eu já comentei dele no Spook, né? Por menção honrosa. Sim. Então eu já falei do que se trata, mas o que eu vou destacar aqui é um ator que tá nesse filme que eu acho que ele vai se tornar. Ele tem tudo para se tornar um dos melhores da geração, que é o David Johnson. Ele tá no Annie Romulus também. Quem fez o Annie Romulus, ele é o cara que fez o robô, né? O sintético do Annie Romulus, né? Uhum. E nesse filme, depois ele é alma do filme, sabe? Tipo, ele não é o protagonista, mas ele é alma do filme, sabe? Sim. Então, assim, pra mim, o maior destaque do filme é ele, sabe? Sim. Então, é isso. Daí, Era Uma Vez na América, 1994, do Sérgio Leone. Era o último filme que faltava pra ver do Leone. E assim, são quase 4 horas de filme. São 3 horas e 50 de filme. É de máfia, certo? Uhum. E ele é o quê? Ele basicamente conta a coisa do Noodle, né? Que é o nome do protagonista, que é o De Niro, né? E é o seguinte, a história começa no finzinho da proibição, certo? Sim. E ele tá, tipo, ele tá escondido porque aparentemente estão matando todo mundo que tava relacionado à máfia dele, certo? Certo. Ele tá escondido numa casa de ópio, de chinês e tudo mais. Daí quando dá uma notícia que mataram os amigos dele, ele simplesmente ele pega o dinheiro que eles tinham escondido e vai embora, certo? Uhum. Só que ele volta pra Nova York 30 anos depois, ele volta nos anos 60, certo? Sim. Tá lá, ele velho e tal. E porque o que acontece? Mandaram pra ele que moveram o túmulo dele do cemitério judeu para outro cemitério, porque o cemitério que ele tava foi demolido para virar outro prédio, né? Mas. Só que assim, como que moveram o túmulo dele? Isso quer dizer que alguém sabe que tá por aí, certo? Porque como que Hum. você recebe a notícia que o seu túmulo foi movido, né? Sim. Então alguém sabia que ele tava por aí. E disso acaba, corta, né? O tempo presente, por assim dizer, e começa a contar a trajetória dele desde o começo, né? Sim. Que ele cresceu na parte judaica do Brooklyn, né? Então tem uma coisa que é até curiosa desse filme, é que sabe a ponte do Brooklyn? Sim. Sim. Então, ela aparece em praticamente toda a cena. Tipo, praticamente em todo momento do que tá no filme, que tá no Brooklyn, né? De algum ângulo, sabe? Não vou no porão, sabe? Assim, mas Sim. em quase toda a cena, você consegue ver a ponte do Brooklyn, sabe? Ela Uhum. onipresente ali, sabe? Observando todo mundo. Sim. Enfim, daí conta aquilo que ele era pensando nos bairros pobres ali, daí ele sempre fazendo uns golpes aqui e ali, trabalhando pra outros mafiosos, sabe? Como criança mesmo, tipo, ele, tá, eu vou queimar essa banca de jornal aqui pra você, mas você me dá um dinheiro, sabe? Sim. E por ele com os amigos dele. E por que fazendo isso, certo? Aí tem os namorinhos, tem essas coisas, tem bem essa parte, né, essa parte do comecinho dele criança, né, dele adolescente, tem Sim. bem essa parte do come of age, sabe? Tudo junto ali, sabe? No coisa. Uhum. Até que quando eles finalmente conseguem se unir a uma máfia pra valer, eles vão lá, só que eles são atacados. Um amigo dele é atacado por um rival, ele acaba matando esse rival, e um policial ajuda no surto, né, de violência, e ele vai preso por 10 anos. Mas. Ou se no reformatório, né, como diz no Yakuza, né, 10 years into joint. É, e no que ele sai do reformatório, os amigos dele já tinham feito o império, né, já tinham, sabe, Uhum. crescido. Porque, né, eles cresceram justamente na época da proibição, né? Sim.
Então estavam desde o dia 1 da proibição ali, já trabalhando no contrabando, aquele tipo de coisa. E daí ele vai passando, sabe? Tipo, os roubos que eles vão fazendo. Tem uma vez que eles roubam joalheria, outra que eles trocam um bebê na maternidade pra chantagear o comissário de polícia, sabe? Pra Sim, parar de investigar. É, só que daí ele percebe que já tá começando a ficar meio torto os planos, sabe? Tá ficando uma coisa que assim, meio que todo mundo começa a sentir no ar que o esquema da proibição vai acabar, sabe? sim, E daí começa aquela comida da máfia que tá cada um pro seu canto e tal. E, enfim, daí chega no ponto final. Mas não é um filme bem legal. Tem 4 horas, então você tem que estar realmente muito disposto pra assistir, sabe? sim. Eu mesmo, eu enrolei um tempão pra ver esse filme. Tô pelo menos mais de 5 anos enrolando de ver esse filme. Ele é lento, só que assim, ele não sabe aquele tipo de filme muito Lawrence da Arábia, que tem 3 horas, só que você não sabe pensar o que eu tiraria do filme. Sim, eu entendo. É aquele filme que, assim, ele tem 3 horas, mas ele tem seus momentos de pacing muito bem feitos. Sim, não, o pacing ele é bem feito, tanto que assim, ele passa de boa. Tipo, ele dá medo por ter quase 4 horas, dá. Mas o pacing é bom, você não percebe tanto, sabe? Uhum, uhum, Então. Mas assim, justamente, por ser dos anos 80, isso do Leone, ele, pra mim, eu ainda prefiro o Goodfellas, sabe? uhum. Cassino, até mesmo Poderoso Chefão. Tipo, o Leone é bom, mas nesse aqui, tipo, meio que não tem aquela. Tipo, ele é bom, mas ele não marca tanto quanto um Goodfellas, sabe? Tipo, Sim, ele não tem, tipo, porque justamente a vibe é outra, sabe? Ele não é tanto falar da máfia, ele é mais falar do cara. Porque assim, também não pense que o cara só por ser protagonista ele é santo, sabe? Tipo, ele comete uma violência, ele abusa e por aí vai, sabe? Tipo, sim, ele é realmente um criminoso, sabe? Ele sim, não é um cara certo. Por mais que ele seja quietão, ainda assim, ele não é um cara certo. Então, então assim, vale a pena, mas talvez ele não seja tanta coisa, sabe? sim. Tipo, em comparação com os outros clássicos de máfia, né? Só que também o curioso dele é que ele não trata da máfia italiana. Ele trata da máfia judaica dos bairros pobres. Curioso. A de Então, Israel ou a de que eu perdi aqui, a de Israel ou da Rússia? eu não sei, é porque assim, não é, tipo, De Israel, deve ser de Israel. porque é do Brooklyn, né? Uhum, Então, uhum. mostra bem, tipo, tem dia, porque, né, ele, o Noodle, né, porque ele não tem Uhum. nome, né, só fala pelo dele. Ele, aparentemente, ele é meio italiano, mas ele nasceu e cresceu no bairro judeu, sabe? Sim, sim. É Porque tipo o que tem vezes, acontece porque assim, com os irlandeses no bairro italiano, né. porque tem, né, o nome dele no filme, né, o nome real dele é David Aronson. Então, e assim, o, como que é mesmo? Que, por exemplo, quando tem algumas cenas que tem lá os judeus indo fazer algum feriado, sabe? Tipo, ele não tá nem junto, sabe? Sim, Tanto que dos amigos dele, o único que é judeu de verdade é o filho do cara do restaurante. olha só. Tipo, ele é o único que é judeu mesmo, que hoje pãozinho, que, sabe, que tá nas coisas ali e tal. Tanto que ele não é nem criminoso, tipo, ele é só realmente é o filho do cara do mercado, sabe? O cara do restaurante. Sim, Então, é tipo, o curioso é esse detalhe, sabe? De se passar na comunidade judaica, sabe? sim, sim. Eles não são judeu, mas se passa naquele meio, sabe? Sim, Então é é isso que é curioso. tipo a gente assistiu um filme de máfia, agora eu esqueci qual, eu não lembro se fui eu que O assisti. Departed, que é aquele É, dos eu acho irlandeses, né? exato, que tipo, tem os irlandeses ali e eles têm uma outra relação, né, com os É. italianos. Acho que é uma parada meio essa, só que com o caso dos judeus, eu tô Ele, chutando, né, uhum, deve ser uma parada mais, vamos dizer assim, escancarada por conta da diferença, né. sim.
entre os 2, um comemorar os feriados, tipo, mostrar essa questão. Ainda mais que a comunidade judaica normalmente é diminuta, né, mas Então, é curioso, né, velho. Eu achei interessante esse conceito. tanto que, né, o que eu gosto também é que como eles cresceram na comunidade judaica, eles falam certas palavras em hebraico. Uhum. Ao invés de ser italiano, que fala capite, tá como italiano, né, como mafioso italiano, assim, né, soltam umas palavras italiano do nada, eles Sim. soltam palavra, Bem, tipo, uhum. eles falam em hebraico, sabe, certas palavras. Tipo, Sim, sigam em hebraico, sabe? sim. E por aí vai. Daí depois, vai falar alguma coisa? Não, não, continue. Ah, tá. Daí depois, To Sleep to Anger, de 91, do Charles Burnet. E esse é daquele filme que eu vi do nada, sabe? Eu nem lembro como que eu caí nele. Uhum. E ele é o seguinte, ele é um filme desses de comédia negra, tipo Spike Lee, sabe? Que é sempre Sim. os atores negros e tudo mais, né? Uhum. E o que acontece? Ele tem uma família, né? A família dos Gideon, né? Que aquilo, eles têm uma família negra de que tipo, como que fala? Né? Eles são, sei lá, acho que de primeira geração pós-escravidão, sabe? Sim, Tanto que, né, tem uma cena, né, que o filho tá falando pro pai que, você vivia falando que a nossa avó queria da escravidão, não é escrava, sabe? sim. A gente tem que voltar e ele vai. Enfim, é nesse núcleo, né? E daí, o Gideon e a mulher dele conseguiram crescer na vida, sabe? Tanto que eles têm uma casa boa em Los Angeles, né? Uhum. É aquelas casas bem padrão, aquelas casas bem padrão, tipo com anos 90, sabe? Que é Sim, aquelas sim. casas e tudo mais. Tipo, eles são simples, mas eles estão com a vida Tão bem, feita, sabe? tão estáveis ali. Tipo, um dos filhos, ele dá a entender que é tipo marceneiro, alguma coisa do tipo, e o mais novo, ele é corretor de imóveis, né? Não, ele é investidor e a mulher dele é corretor de imóveis, sabe? Tanto que tem esse debate deles, né? Que é uma família que valoriza sempre o trabalho físico, né? E como o filho mais novo virou coisa de finanças, tal, um trabalho que para eles é de vagabundo, porque não Virou faz esforço. virou investidor que é algo que, de verdade, o cara ele só estuda e reza para o dinheiro dele, os dividendos do dinheiro dele, ou provavelmente como você falou, investidor e não trader, né, Ah, então. ele só reza para os dividendos do dinheiro dele renderem um salário, né. Sim, então assim, daí falam que ele sempre seguiu da mansa, tá? Mesmo que ele tenha feito as coisas, sabe? Tipo, tanto que vivem chamando ele Baby Brother em vez de chamando pelo nome dele, sabe? Por mais que já Sim, tenha 30 anos, né? sim, sim. Esse filme de quando? 90, 91. Interessante. Continue. Daí, o que acontece? Tem todo esse background, né? Tipo, esses problemas que eles têm, assim. Só que então chega o Harry, que é um amigo do Gideon. Que eles não vêm faz 30 anos, certo? Uhum. E ele entra já meio que se apossando da casa, sabe? Tipo, faz 30 anos que não se vê, mas eu vou ficar aqui e tal, tava de passagem, sabe? Sim, sim. E nisso, aí começa. Daí o Gideon fala, vamos juntar a rapaziada do velho tempo, sabe? Vamos Hum, fazer. Só que tem uma coisa legal. É que se vê, esse filme dá até pra considerar como filme de terror, sabe? Por mais que não seja. Porque antes do Gideon chegar, ele tava lá, né? O Gideon, antes do Harry chegar, né? Tava lá o Gideon, né? Conversando com o Neto. Certo? Contando uma história pro Neto, certo. né? E, do nada, cai um, um vaso no chão. Um vaso que tava dentro da geladeira cai no chão. Do nada, sabe? E logo enquanto eles estão limpando as coisas, entra o Harry, sabe? Uhum. Tipo, logo antes do Harry chegar, caiu, quebrou o negócio, sabe? Sim. Então tem esse negócio muito natural acontecendo. Daí o Harry começa a chamar os amigos, sabe? Vamos fazer Uhum. uma festa, vamos juntar as pessoas, tal, 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 tal. E nisso, todo mundo acaba meio afetado pela influência do Harry, sabe? Sim.
Porque ele, tipo, tem o jeitão dele, ele começa. Ah, meio que ele tem um negócio com o Big Brother, né? Que ele começa a falar as coisas pra ele e tal, assim. Ele tem um papo meio estranho, sabe? Sim, sim. E até que chegou numa hora que ele sai andar na linha do trem com o Gideon, falando, você lembra que a gente construiu todas essas linhas sozinho, assim? Tanto que, né, outra coisa, um dos amigos do pessoal, né? Do Gideon e tal e dele, uma hora na festa, né? Foi falar sozinho o Gideon falou, tá. Ele fala, foi você que matou o fulano lá atrás, né? Daí o Gideon, o Harry, né? Do que você tá falando? Não sei. Ah, foi polícia. Ah, ele foi linchado por branco, sabe? Hum, Não sei do que você tá falando. Sabe assim, você vê que o Harry já tinha desde sempre um negócio assim, né? sim. E daí o que acontece? Quando eles estavam na linha do trem, o Gideon e o Harry, o Gideon só cai no chão, sabe? Ele tem um ataque ali e ele fica de cama. Só que mesmo com o Gideon de cama, o Harry não vai embora da casa, sabe? Sim. E daí, o... E nisso, o Baby Brother começa a ficar muito violento. A ponto de bater na mulher dele, assustar o filho, sabe? Uhum. E ninguém entende por que tá acontecendo. E assim, e daí disso, o Baby Brother, ou não, daí o Gideon tá de cama, e o Harry começa a ficar na casa do Baby Brother, sabe? Uhum. Ele começa a se apossar da vida também do Baby Brother. Ele começa a andar com os outros velhos na casa do Baby Brother, aquela coisa toda. Tem Caramba, uma o cena cara é um dele pegando. encosto, velho. Ele é um encosto, tipo, O cara e é um outra. encosto Sem, con- manifestado, viado. sem Hum. contar que dá também a ver que ele faz algumas bruxarias de superstição, sabe? Uhum. Tipo, que tem uma cena lá que ele tenta pegar uma galinha do quintal do Gideon, né? Vai fazer alguma coisa com ele cortar a cabeça dela. Só que um molequinho tocando trompete no vizinho atrapalhou, né? Assustou ele assim, com o do nada, né? Hum. E daí a galinha escapou e ele não pegou, sabe? Assim, tipo, você vê ele fazendo umas coisas, sabe? Faz uns bonequinhos, umas coisas assim. Sim, Tipo, que nem você falou, que o Harry, ele é um encosto vivo, sabe? sim, o cara virou o E, avatar do encosto, velho. então, assim, isso que é legal desse filme, porque tem. É aquilo, é realmente, tipo, tem o drama familiar? Tem. Mas é o Harry também que tá causando, sabe? O Harry tá trazendo coisa que não precisa, sabe? Sim, Então é bem legal esse filme. Tipo, anda esse filme perdidão, mas é legal. Daí depois, é Ultraman Zero vs Dark Lopes, 2010, que também é. Porque o Ultra Zero ele tem 4 filmes, certo? certo. Entre filme e especial, né? Uhum. Esse o Dark Lopes, ele é um especial, e como eu falei, aqui já aumenta o fator multiverso, porque o Dark Lopes, ele foi criado pelos aliens do planeta Salomé, os Salomé Sage. Sim, os caras Suburai e às vezes se passa. É, os Salomé Sages, eles criam, eles né, estavam criando robôs baseados no Ultra Border, certo? Sim, Para tentar fazer um exército. E nisso, eles encontraram um planetoide que estava existindo fora do tempo. Sabe? Uma anomalia ali que estava de dimensão, por aí vai. E essa anomalia, eles também têm o Dark Lopes, que é basicamente Dark Ciclope Zero, que é uma versão do mal robô da Ultraman Zero. E basicamente é um negócio que caiu do outro universo. Sabe? Esse filme realmente vai falar, ó, tem multiverso, sabe? Tem sim, portais multiversais e de realidades que são praticamente idênticas umas às outras, mas que muda uma coisinha ali, sabe? sim, Tipo, um evento que aconteceu e outro não, sabe? sim, Mas coisinha, mas enfim, isso é só pra mostrar isso, sabe? sim, Porque, né, os caras do Bando de Salomé queriam dominar o multiverso com um exército de Ultraman robô. É bem legal. É aquilo, aguentem que vai ter mais algumas comentários do Ultraman Zero daqui pra frente, tá? Mas não hoje, mas em outro. Daí depois, ou Frankenstein novo, né, do Guilherme Del Toro, que saiu agora, né? sim, E realmente é muito bom. Obviamente, ele não tá seguindo a risco o livro, né? Ele. É aquilo, tanto que é Guilherme Del Toro, Frankenstein.
sabe? É o Sim, Frankenstein da versão dele. Que nem esse sim, é uma spin-off e tudo mais. releitura, é uma É, releitura. é releitura. Só que assim, é releitura, mas ainda assim, é bem mais fiel que qualquer outra versão. Sim. O filme tem dois momentos. O primeiro do Victor, contando a história dele, né? De... É um Aí, filme só que ele muda completo? Tipo, a história completa? a história completa. Continue. Porque assim, o primeiro momento é do Victor contando a história dele, né? E que tem uma coisa curiosa. No original, no livro, né? O Victor, ele passou a juventude, a infância, tá? Antes do irmão dele nascer, viajando com os pais pra Europa, certo? Sim, Porque os pais deles eram médicos e tal. E o pai dele era médico, mas ele ia ajudar. E eles viajavam a Europa, né? sim, Tipo, pra ir pra tal. Só que quando o irmão dele nasceu, eles tiveram que parar com isso, né? sim. Tudo fez complicado e tal. E isso que era uma das implicâncias que ele tem com o irmão, né? Por conta dele, para de viajar e tal. Só que não, aqui, o pai dele que saía viajar enquanto ele ficava com a mãe na mansão, certo? Uhum, Ainda que ele falou que a mãe dele, ainda que o doutor deu de que a mãe dele era francesa, de uma família meio nobre, né? uhum. E daí o, eles viviam mais da herança da mãe dele do que da renda do pai, sabe? Sim. Enfim, daí tem essa parte, daí, né? Ele formado em ser médico e tal, enfim. Daí, eu não vou falar muito porque, como eu falei, o filme é desse ano. Daí, e daí depois, e o legal é que realmente tá contando, sabe aquele negócio no começo do livro? É que eles encontraram o Victor no meio da Sibéria, sabe? Do navio, Sim, que o navio sim, encontra ele, sim, tá? Então, é realmente assim, tipo, ele tá contando a história dele pro capitão que encontrou ele no gelo, sabe? uhum. Aquele sentimento, será que esse cara não é só mais um doidinho, mas ele tá contando uma história muito bizarra, gente. Então, e daí, nisso, e daí o segundo segmento é o Frankenstein contando a história dele ao vivo, né? Tipo, porque no livro, quando o Frankenstein, o monstro, né, a criatura, conta a história pro Frankenstein, pro Victor, né? Ele Sim, conta a história dele antes de pedir pra ele fazer a noiva, né? sim. Só que aí não, aí ele já tem os encontrado, agora ele tá contando o lado dele pro capitão, sabe? Olha que interessante. É, Eu porque noto assim, que nessas adaptações eles humanizaram bastante, né, o monstro de Frankenstein, mas não, mas continua. então, o pior é que assim, que nem eu já segui na frente. É, nesse, realmente, dá pra ver que o Del Toro fez o que todo fã queria. Porque tá aí sempre, que é dar uma redenção justa pra ele, sabe? Porque assim, alô, alô, tá ouvindo? Então, Tô vendo. daí o que acontece? Sabe aquele negócio que o Frankenstein, depois que ele. É, porque aqui o Victor ele explodiu o laboratório, né? Porque ele ficou com raiva do Frankenstein, da criatura, né? A coisa toda. Hum, E daí do que o criatura sobrevive, né? E tá fugindo e tal. É que eu entendo, quando eu falar Frankenstein, é a criatura. Quando eu falar Victor, é o Victor, beleza? Beleza, ok, porque senão eu vou me bananar aqui. ok, continue. Enfim. Daí quando o Frankenstein, ele chega na. Ele encontra a casinha daquele camponês, né? Ele se Uhum, esconde lá, né? E começa a observar as coisas. E daí, o velho cego, ele percebe que tem alguém na casinha do fundo, né? Que ninguém tá uhum, vendo. Só que o velho cego não avisa. Tipo, você não fez nada, vai ser de boa. Tipo, o velho cego meio que ele percebe que o Frankenstein é de boa, né? Daí, e como ele também tá ensinando a neta dele a falar, né? A escrever, ler e tal também, ele uhum, também ensina o Frankenstein, sabe? Tipo, tem o cartãozinho, letra C, letra A, daí ele mostra pra neta, e depois ele gira o papel, sabe? uhum, E ele também fica ensinando o Frankenstein. Daí, nisso, o Frankenstein vai lá, ele ajuda, sabe? Que é negócio que ele coletava madeira, aquela coisa toda, né? uhum, E no livro, é falado que nesse depósito que ele falou, que ele tava lá, né? Também tinha os livros que ele leu, tipo a Bíblia, Paraíso Perdido, essas coisas, né? sim, Ele leu Paraíso sozinho. Perdido. Só que aqui não. Quando dá o inverno, todo mundo percebe, não, a gente vai para outro lugar, só que o velho quer ficar na casa como sempre, né? O Sim, velho não vai sentar ali. E nisso, o Frankenstein cria coragem pra ir falar com ele pela primeira vez.
E daí eu falei, eu sabia que você tava aí, eu sabia, porque o velho falou que ele era o espírito da floresta. Pra Uhum, pessoa, tipo, por que surgiu lenha do nada? Ah, foi o espírito da floresta, sabe? uhum, E o que é legal é, ele passa o inverno com o velho cego, com o vozinho cego. Que daí ele que passa os livros pra ele, sabe? Porque no livro ele consegue ver o velho cego uma vez, só que logo ele tá um pouquinho de conversa, já fez o resto da família, o caçador, né? E atira nele e tudo mais. Ele fica bravo, e aquela coisa toda, né? uhum. Por que não? Aqui ele conseguiu passar o inverno inteiro com, com o vozinho cego, Sim, sabe? Então, é realmente, tipo, o doutor fez o que todo mundo queria, sabe? Fazer a sim, sim, filha dele ter um tempo de qualidade, sabe? Com sim. alguém É aquilo, tirou a criança. parte da sofrência eterna do Frankenstein misturado com o fato Exato. que ele virou um psicopata, né. Então, daí, o que acontece? Daí, enfim, tudo isso e tal. É... Enfim, como eu falei, isso meio que dá mais uma redenção pro Frankenstein, sabe? Tipo, o Uhum, Victor segue sendo um xarope megalomaníaco, sabe? Ah, e uma coisa legal que deu aqui é que ele fez com que o Victor não tivesse. Ah, ele fez tudo sozinho, não. Tinha um cara. Porque né, ele mostra o primeiro experimento que ele conseguiu fazer de reviver algumas partes do corpo na faculdade de Edimburgo. uhum. E daí um cara viu isso e decidiu investir nele. Porque esse cara, ele tinha um dinheiro vindo da Guerra Napoleônica. Tanto que esse Frankenstein, ele é feito com o corpo de soldado da Guerra Napoleônica, de uma batalha que aconteceu ali. É considerado um filme napoleônico, hein. Sim. Hum, Então, enfim, todo esse negócio, sabe? É bem legal, tem uma abordagem bem legal, sabe? E eu como eu falei, entendo, é uma abordagem que dá uma redenção ao Frankenstein, sabe? Finalmente dá eu justiça entendo, ao monstro, sabe? eu entendo. Os fãs têm realmente eu já notei que os fãs de Frankenstein têm uma carinho pelo monstro Frankenstein. Tanto que tem até uma relação com o próprio Pinóquio que o Del Toro fez. Realmente, parece um filme irmão, sabe? Sim, Tipo, tem uma abordagem bem. Tipo, até no final, praticamente é a mesma, sabe? hum, Mas sim, realmente é legal, sabe? De sim. verdade. Podia ter mais coisa do Frankenstein, podia ter adaptado mais algumas mostrado um pouco, tipo, tentado ter feito a noiva e tal, mas não, meio que. Quando chegar nessa parte de falar da noiva, meio que parece que ruxa demais, sabe? É que na verdade, mano, eu vou ser honesto, a parte do livro que chega a noiva é quase mano, a gente já vai ser cancelado mesmo, velho. É quase cômica, Sim, sim. tá ligado? É uma Mas parada assim, muito tragicômica. mas é que assim, é que ruxa demais, porque assim, no livro ele começa a perseguir todo mundo que é relacionado ao Victor, né? Sim. Tanto que Aqui essa nesse é a último. provocação dele pra ele fazer a noiva, se você não parar Né? pra Então matar fica todo aqui mundo meio que sempre. acontece uma vez É, só, daí ele já ataca todo mundo, destrói um lugar, e daí ele começa a perseguir o Victor e não para mais. Sabe? Até que chega nisso daí, tipo, a finaleira é rochadona, sabe? sim, Mas é compreensível porque é Netflix, né? sim, Então, tipo, se o Biel da autor queria fazer mais coisa, mas a Netflix falou não e dando que deu, né? Mas todo mundo é assim, sabe? sim, sim, Ele fez o que ele queria fazer. Ele basicamente fez né, como eu disse, a redenção do Arquiteto. Pelo menos ele fez um momento feliz, sabe? sim, deu Todo mundo, uma é aquilo, todo mundo gosta de ver o Frankenstein feliz. Isso é um fato. entendi que os fãs de Frankenstein têm um carinho pela criatura. Ah, desde os anos 30, até do original, sabe, do original, né? Do Boris Karloff e tal, né? Você pega o segundo filme, Uhum, o negócio com o velho cego também é outra abordagem, mas ainda assim, o velho, eu sou amigo, sabe? Cigarro, sabe? Bebida, tipo, deixando ele sim, contente, sabe? sim, Tipo, é sempre assim, tipo, sempre que alguém tem que se adaptar ao Frankenstein, vai deixar ele contente em algum momento, sabe? sim. O coitado. Cara, eu recomendo muito a review da professora Erika Matos aí no Flos Carmédio do Frankenstein. É muito boa. E pra quem quer saber se tem interesse ou não pelo livro, é muito mais do que vocês veem em qualquer filme, adaptação. É bem Sim, interessante, não, viu? o livro é bom também. O Principalmente livro a é bom. parte do Paraíso Perdido aí. Porque é uma parte Sim. que passa meio solta aí da galera vendo E os fãs detalhe, dele. que eu não comentei mais agora, nessa parte, o Frankenstein, né, quando ele tá narrando, quando ele lê o Paraíso Perdido, né? Ele comenta bastante, ele relaciona ele
ele que se relaciona com o Adão do Quarto Período, sabe? Ele conta, tipo, Exato, exato. nesse filme é um dos poucos que realmente o, o Frankenstein fala isso, sabe? Sim, sim. É que é um tópico que é muito importante para o historiador de Frankenstein, né, para o historiador para o, Uhum. né, os fãs de Frankenstein, que pra literatura do Frankenstein como um todo, a concepção e tudo, e às vezes passa perdido pra algumas pessoas, né, que não ou desconhecem a obra ou Sim. não tem essa atenção, mas continue. Bom, daí depois, como eu disse no último news, sim, você tem que escutar todos os episódios do Aracocast pra ver o que tá acontecendo. Sim, É, sim, você tem que escutar todos. Senão você vai perder as referências, tá tudo conectado aqui. sim. É, eu depois do Vice, 2018, do Adam McKay, que é basicamente o filme do Dick Cheney, né? Uhum, Que assim, eu tava achando que ele ia ser mais naquele padrão do Águia da Aposta. É, hum? Daí, eu pensei que ia ser no padrão da Águia da Aposta, sabe? Que ia ser uma narrativa tecnicamente linear, sabe? Ah, acompanhando e tal, né? uhum. Só que não, ele realmente é um docudrama, sabe? Sim. Tipo, ele é bem certinho, ele tem umas menções, tipo, tem o narrador, ele tem o narrador que explica tanto a história do Dick Cheney, ele explica um pouquinho de alguns membros do governo muito específicos, sabe? Uhum. Ele explica um pouco de cenário histórico, sabe? Sim. Tem as coisas que vai acontecendo nos 80, de quando as empresas tipo a Coors, né, que é de bebida, e uma cervejaria, né? Começaram a fazer lobby, sabe? Ele Uhum. vai explicando algumas coisinhas assim, trickle-down economy, sabe? Sim. Eles vão pincelando umas coisas enquanto tá tendo o filme acontecendo, sabe? A dramatização. Porque nem foi dito. O Dick Cheney, ele realmente, a vida dele sempre foi muito quieta. Hum. Tipo, quando ele tava como vice do Bush, um dos motivos dele se tornar vice é justamente porque o vice ninguém se importa. Sim. O que ele vai fazer? Ele é um vice, né. Então, assim, é aquilo, eu comentei mais do filme no Não era News, né? uhum. Mas assim, foi realmente muito bom pra você entender o que é política americana, sabe? Porque Sim. assim, é aquele negócio, tipo, tá realmente. O Dick Cheney tá por aí desde a época do Nixon. Já tava por aí, né? Ou tá por aí, né? Vai saber. Hum. É, e o cara tava por aí desde a época do Nixon. Ele, tipo, se não fosse situações muito específicas, ele ia ter sido o assessor do Nixon logo de cara, sabe? Uhum. É aquilo, se ele não tivesse perdido alguns anos em Yale, e sido expulso e ficado os anos meio perdido sendo eletricista, se ele tivesse chegado no governo antes, ele teria chegado no Nixon antes do Kissinger, sabe? Mas aí que tá, talvez ele teve que passar por esse momento de É, erro. exato, então. Foi aí que ele se perguntou: "O que que eu sou bom?". Sou bom em arrumar confusão, né. Assistam o Mas, Hora Apocalipse. não. E outra coisa, que eu não me entendo isso, tem lá um dos senadores, né, que é o que basicamente apadrinha ele a vida inteira, né? Que é o que eu chamo, de quem faz ele no filme do Steve Carell, que é o. Cadê o filme? Cadê o nome do cara? Ele faz o dono de Rumsfeld. Ele. O Hansfeld foi o cara que basicamente levou, tipo, o Dick Cheney viu nele e colou, sabe? Uhum. Isso dos anos 70, né? Dos anos 60 ainda. Daí, não, começou nos 70, enfim. Nisso, no que ele colou no Hansfeld, tem uma hora que ele pergunta pro Hansfeld, né? Tá, mas então, no que a gente acredita? O Hansfeld casca o bico. O Hansfeld começa a dar assim, ele não para de rir por uns 2 minutos. De tanto que assim, acreditar em alguma coisa, o que esse cara pensa, sabe? Sim, Tipo, você acha que ele acredita em alguma coisa? Sabe? ele Então, realmente assim, acredita que a gente tem a gente tem um objetivo, modus sabe? A gente tem operandi. que a gente tem uma ideologia, sabe?
Sim, sim. E é isso, sabe? Esses políticos, tipo, ele, ou seja, ele tava no governo, na época do Nixon. Ele teve que se esconder por conta do Watergate, né? Tipo, ele e o Rumsfeld, porque o Rumsfeld, depois do Watergate, ele foi movido para ser secretário da OTAN, que é basicamente o. Não fica por perto, Supremo, sabe? É Hum, o não queremos você aqui, sabe? sim, sim. E enquanto isso, o Dick Cheney, ele virou assessor de coisa de petróleo, né? Porque Uhum, justamente quando o Gerald Ford assumiu, eles não queriam o jeito deles ali, sabe? sim. Tipo, o Ford ter assumido acabou com todos os planos que eles tinham, sabe? Porque eles tinham um plano de, o Nixon vai ser esse aqui, depois vai ser esse, sabe? Até Uhum, eles estavam com a listinha, sabe? Da ordem uhum, das coisas. Mas daí, né, o Nixon tem bobagem, daí aconteceu o Watergate, aquela coisa toda. O povo, como eu falei, anos 70, a conspiranoia tava no máximo, né? Tava sim. no talo. Chamaram o Ford, que era o literalmente king da época, né? E Uhum, daí, ele tudo bonzinho, aquela coisa toda tal. Ele, em detalhe, ainda que ainda assim, o, o Cheney conseguiu mexer alguma coisa com o Ford, sabe? Tipo, sim. conseguiu dar umas coisadinhas ali. E eles só conseguem voltar pro governo com o Reagan. Mas ainda assim, não de forma total, sabe? Mas eles conseguem já começar a se infiltrar ali. Daí o Bush, e eles aproveitaram que o Bush filho era um poste, um nome, pra tomar conta, sabe? Uhum, E deu no que deu, sabe? Ou sim. seja, aí você vê, essa galera tá aí na espreita desde os anos 70, sabe? Sim, faz tempo, galera. E você pega alguns nomes que estão nesse filme, tem cara que tá no filme do governo, tipo, tem cara que tá no governo até hoje. É. Tipo, Até você pega alguns. Olha, não, sabe quem tá no governo tá também? A filha do Dick Cheney. olha! É, ele tem duas filhas, né? A Liz Cheney, ela é. Cadê aqui? Ela é congressista de Wyoming desde 2017. Olha só. E ela foi secretária, vice-secretária de Estado assistente para assuntos do Oriente Próximo no governo de George W. Bush. Tipo, essa galera tem até hoje, sabe assim? Uhum, Tipo, a pessoa até que não sai. Então, enfim, é realmente muito bom, sabe? É um documentário, de verdade. Tipo, ele é mais do que um filme, tipo, grande aposta, ele é um documentário, sabe? sim. Então, Curioso. Eu vou tentar ver um dia desses. esse eu realmente recomendo, se você quiser realmente entender algumas coisas Política. de política americana, sabe? Política bruta, sabe? Dessas Sim, sim. coisas assim. Política Shadow Politics. É, Shadow Politics, isso. Política das sombras. Então, Hum, enfim. E aqui, se você não tiver um mínimo de conhecimento de política americana, tipo Watergate, esse tipo de coisa, vai ficar perdido. Sabe? Porque realmente tem uma coisa muito específica aí, sabe? Eles não uhum, vão explicar pra você porque não precisa agora, sabe? sim. Enfim, e por último, Gozager versus Shinkanger, 2010. É, é basicamente o especial de crossover que tem toda a série de Sentai, né? Uhum, Esse que junta o Gozager, né? Que é a série desse filme, né? Que é a série que estava em andamento, que é a de temática de anjo, né? Com os, com os Shinkenger, que são os anteriores, são os samurais, né? certo. É um filme bem legal. Acho que é o mais comprido, acho que ele é o filme mais comprido que tem de crossover, né? Porque geralmente o, os especial tem no máximo história de 4 minutos, certo? Sim. O especial do
Denka Ranger e Aba Ranger tem só 30 minutinhos. É um pouquinho mais que o episódio comum, sabe? Sim, E basicamente é o que acontece. Nesse aqui, o, o Buredoran, que é um dos vilões do Gozeja, ele atacou pela terceira vez, porque primeiro ele tava junto com os Warster, daí ele tava. Peraí, peraí. sim. Enfim, daí, né, primeiro, ele tava com os Warsters, procura os inimigos, daí ele passou pros segundos, né, que eu esqueci o nome dele, o que ele passou pros Yumanju, que daí ele virou chupa-cabra no Yumanju, ou não, chupa-cabra no Mordorã, porque os Yumanju são baseados em criptídeo, né? Hum, Daí quando os Yumanju foram derrotados, ele sumiu. Só que na verdade, ele foi pro Porto das Lágrimas e conseguiu se passar como Guidoucho, que são os vilões do Shinkenger. rapaz. E com isso ele conseguiu convocar alguns últimos Guidouchos que tinham sobrevivido para fazer um ataque contra a Torre do Céu. E como os Guidouchos voltaram, o Shinkenger também teve que voltar ativa para impedir, junto com os Gozeja. E o que eu gosto disso é que faz com os Gozeja, acho que eles são a equipe de Sentai que mais lutou com o inimigo. Tipo, primeiro o Arster, certo? Certo. Daí depois os Jumanju. Daí, né, os daí do filme, dos Gozeja, os demônios do Gozeja. Não, do Shinkenger, né? Daí depois, com os que estão agora, que são os robôs, né? São os Hum, robôs Atlantes, os robôs do Robogog, Robogog e Magog. É, e daí, tipo, enquanto isso, os Shinkengers, eles só lutaram contra o bicho, sabe? sim. Tipo, eles tiveram o mesmo inimigo até o final. Enquanto isso, os Gozeja estão no quarto inimigo, sabe? Sim, sim. E o legal desse filme também é que ele tem uma pequena participação especial dos Gokaiger, que são o próximo Sentai, sabe? Uhum. Nossa, já tem o próximo, viu? Não, não, que são de 2010, no caso. Tipo, Ah, tá. Sim, sim, sim. porque o Gojeiger é de 2010. Daí o Ok. Gokaiger é de 2011. Só que é curioso, por conta que, assim, esse filme ele se passa entre o episódio 31 e 32. E Gojeiger tem 52 episódios. Olha Então, só. tava muito longe ainda pra, pra sei lá, eu não sei como funciona. Eu sou novo na parte dos Sentai, tá? Eu sou fã geral. Então, assim, tipo, eu pelo menos acho que tava muito longe ainda pra já mostrar qual vai ser o próximo, sabe? Sim, Tipo, tava na metade da série ainda. rapaz. Mas dizem que Gozeja tava flopando, sabe? Uhum, Tipo, dizem que Gozeja é uma das séries mais flopadas em Japão, sabe? uhum. Então, talvez ele tenha feito isso pra hypar pra, opa, veja a próxima, tá bom? Esses caras são legais, gostaram dele? Espera mais um pouco. Uhum. É pegadinha, Porque, pegadinha. porque realmente, eles têm uma entrada bem legal, porque daí eles mostram que os poderes dele é se transformar nos outros Sentai, né? Sim, sim. Tanto que eles falam, né? Que eles são a versão pirata dos Sentai, por isso que vai marca de pirata. Hum. Enfim, é um especial bem legal, tipo, uma expansãozinha de 1 hora. Não, um filme, né? Realmente um filme, né? Não é que nem os outros que, tipo, o filme do Shinkenger é só um plano de vindicação, um plano comum, sabe? Sim, sim. Enfim, é legal, não tenho muito o que comentar. E foram esses dessa semana. Rapaz, foi bom, foi boa semana, Ah, achei ele e Elder, divertida. uma coisa. Hum.
Você está vendo Severance. O que está achando até o momento? Eu só vi o primeiro episódio, eu gostei bastante. Ele tem um clima. Eu nunca tinha visto uma série com um clima tão interessante de terror, eu poderia dizer assim, suspense, eu acho que a palavra é correta, né? Suspense. Uhum. É bem estruturado o primeiro episódio e eu estou curioso, estou bastante curioso. Também assim, o simbolismo é gritante. O Jaime falou, cara, vai ter Sim. muito simbolismo, ele me recomendou. E ele falou, cara, tem simbolismo, tipo, literalmente todo corte é um simbolismo. O cara que fez, ele tá. E sabe quem fez a série? Hum, Ben Stiller. Sim, Zoolander escreveu essa série. ok, né? Quem manja, manja. Então, Mas é isso. é isso. Bem, É, eu agradeço aí o Jaime a participação dele e as opiniões. Semana que vem tem mais. Deem like, se inscrevam e compartilhem o vídeo aí. E deixe seu comentário aí, caso você queira dividir conosco algum conhecimento que você possui. comenta o que achou. Deixa eu fazer bobagem dos desenhos dos bicicleteiros de Belleville lá. Sim, por favor. Se E você é aí? animador, fale o que você achou desse filme dos Belleville aí. E aí. E é isso, pessoal. Boa noite. Cuidado com o Dick Cheney. Boa noite.